A possibilidade de uma revanche entre Charles do Bronx Oliveira e Max Holloway reacende uma chama que parecia adormecida desde 2015. O primeiro encontro entre os dois terminou de forma abrupta, com uma lesão cervical impedindo o brasileiro de continuar a luta ainda no primeiro round. Anos depois, o cenário é outro. Ambos amadureceram tecnicamente, ganharam títulos, se tornaram ídolos e, principalmente, evoluíram mentalmente para um duelo que, agora, teria um peso simbólico e esportivo completamente diferente. Charles vem de uma atuação marcante no UFC Rio, onde finalizou Matheus Gamrot e mostrou, diante do público brasileiro, que ainda é uma força viva na elite dos leves. Sua performance técnica e emocional lembrou o mundo o motivo pelo qual é o maior finalizador da história do UFC. Ainda por cima, o pós-luta revelou um Charles confiante, disposto a mirar em lendas. E foi exatamente isso que fez ao desafiar Max Holloway, atual dono do cinturão simbólico BMF. O desafio foi aceito, mas com condições. Holloway, conhecido por seu estilo técnico, volume de golpes e coração inquebrantável, deixou claro que não pretende voltar ao Brasil. O havaiano, que em 2017 calou o Rio ao nocautear José Aldo, o rei do Rio, agora quer lutar em território neutro, com preferência por Las Vegas. Sua resposta teve o tom característico de quem sabe o próprio valor. Abre aspas para ele. A luta tem que ser nos meus termos. Já fui ao Rio, fizemos isso contra o rei do Rio. Agora é minha vez de decidir. Fecha aspas. Charles respondeu com a serenidade de quem entende o jogo e sabe que, no fim, quem dita o ritmo é o próprio espetáculo. Disse que aceitaria lutar em qualquer lugar do mundo e que março seria o mês ideal. A postura do brasileiro reforça a imagem de um atleta amadurecido, disposto a enfrentar qualquer desafio, sem se prender ao orgulho territorial. Se Holloway quer em Vegas, do Bronx não hesita e diz que o que importa é o octógono. Bom, o retrospecto recente de Holloway reforça por que essa luta empolga tanto. Desde 2023, ele vive uma baita fase. Após nocautear o lendário Chan Sung Jung, o zumbi coreano, e apagar Justin Gaethje com um dos nocautes mais memoráveis da história, no último segundo do quinto round no UFC 300, Max ostenta o status de lenda viva. Mesmo após perder para Ilia Topuria com um nocaute na disputa de cinturão dos penas, respondeu com uma vitória dominante sobre Dustin Poirier em julho deste ano, selando a trilogia e provando que ainda pertence à elite dos pesos leves. Sua sequência recente é o retrato de resiliência e técnica refinada. Para os fãs, um duelo entre do Bronx e Holloway é uma espécie de correção histórica. Em 2015, ninguém viu que realmente poderia ter sido aquele combate. Hoje, ambos carregam uma bagagem diferente. Charles com seu jiu-jitsu afiado e boxe aflorado. Max com um striking preciso, uma das melhores defesas de queda do UFC e uma capacidade absurda de absorver pressão. É a luta entre o volume e o veneno, entre o ritmo incessante de um havaiano e um instinto predador de um brasileiro que transforma brechas em finalizações. Além do aspecto técnico, há um valor simbólico inegável. Holloway representa a velha guarda que ainda dita o ritmo, enquanto Charles, apesar de mais de uma década de UFC, é o símbolo da reinvenção. Dois guerreiros que caíram, se reconstruíram e voltaram a encantar o público com suas próprias narrativas de superação. Marchar um contra o outro agora seria o encontro de duas histórias de resiliência. Não mais um duelo interrompido, mas uma celebração de quem sobreviveu ao tempo e às adversidades. Se o UFC conseguir fechar esse combate, a revanche entre do Bronx e Holloway promete ser mais do que um simples encontro. Será um confronto entre dois pilares de uma era moderna do MMA. Um embate entre técnica e coração, entre o refinamento havaiano e a brutalidade elegante do jiu-jitsu brasileiro. E desta vez, nada, nem o destino, deve impedir que essa história seja contada até o último segundo do quinto round.